Sétimo ano, boa tarde. Sou o professor Luan e a gente está aqui mais uma vez juntos para falar de matemática e terminar, enfim, essa parte de números racionais. Se você lembra bem, no começo do ano, nós vimos a diferença dos números naturais, são aqueles números instintivos da contagem humana, o 0, 1, 2, 3, e aí vai. Nós acrescentamos os inteiros. O que são os inteiros? São todos naturais, mais os negativos, que sejam inteiros. O menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E agora a gente está falando dos racionais. São aqueles números que podem ser expressos sobre uma fração de números inteiros. A fração é um número decimal. E nós estávamos revendo alguns cálculos que nós fazíamos com frações. Só que a única coisa diferente que a gente acrescentou, por enquanto, foram alguns números negativos, não foi? Então, vamos relembrar um pouquinho. Quando a gente trabalha com adição ou subtração de frações, a gente precisa, para adicionar ou subtrair frações, que os denominadores das frações sejam iguais, né? Então, se eu tiver, por exemplo, menos 3 quartos, que eu vou somar com 6 quintos. Posso fazer essa soma? Posso, desde que os denominadores sejam iguais. E para somar frações com denominadores iguais, aí eu pergunto, qual é o número, o menor número possível que está na tabuada, tanto do 4 quanto do 5? Eu chamo esse número de MMC. O menor múltiplo comum entre 4 e 5, o menor número que está na tabuada do 4 e do 5, é o 20. Tá bom? Vou montar uma fração grande com denominador 20. Divido pelo número de baixo, multiplico pelo número de cima. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 3, 15. Com menos na frente, menos 15. Tá ótimo. 20 dividido pelo de baixo, dividido por 5, dá 4. 4 vezes 6, 24. É positivo e vai vir positivo. Você deve 15 e ganha 24. Quando os sinais são contrários, na soma e na multiplicação, você vai ver se você tem mais dívida ou mais saldo. Tem mais saldo, fica mais. Você vai subtrair 24 menos 15, vai dar 9 positivo. 9 vinte-avos. Essa resposta, simples desse jeito. Beleza? Então, vamos ver outro exemplo. 4 e 5. Então, por exemplo, se eu tenho 2 terços menos 7 quintos. Beleza. Posso subtrair desde que as frações estejam com o mesmo denominador. Falo o número que está na tabuada do 3 e do 5, eu acho que é o 15. Então, vou escrever o 15 aqui embaixo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 15 dividido por 3, 5 vezes 2, 10. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 7, 21. Com menos na frente, menos 21. Você tem 10 e perde 21. Eu tenho a impressão que vai ficar negativo, porque sua dívida é maior que seu saldo. A diferença de 10 para 21 é menos 11, 15 avos. Esse é o resultado da sua adição, subtração. Quando a gente trabalha em números positivos e negativos, coloquei aqui tudo junto. Certo? Beleza. Tá bom. E se eu tiver multiplicação de frações? Multiplicação de frações. É fácil? Olha, eu tenho a impressão que é. A multiplicação é mais fácil que a soma e subtração. Porque se eu tenho 2 terços vezes 4 quintos, a multiplicação a gente faz em linha. Multiplico de cima com cima e de baixo com de baixo. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 5, 15. 8 quinzeavos. Simples assim. Se eu tiver menos 2 terços vezes menos 5 sétimos, mesma coisa. Menos com menos, mais. Então, aqui eu ponho mais, eu não ponho sinal nenhum. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 7, 21. Não dá para simplificar 10 com 21 nem 8 com 15. Se eu tiver 2 sextos vezes 3 oitavos. De 2 a 1.
Eu posso fazer a conta, eu posso simplificar numerador com denominador. Ó, o 2 dá para simplificar com 6. 2 dividido por 2 dá 1. 6 dividido por 2 dá 3. Ficou 1/3. Esse 3 de cima também pode simplificar com esse de baixo. Por que não? Se eu simplificar 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1 também. O que sobrou em cima? Sobrou 1. Embaixo 1 vezes 8, que dá 8. 1/8. Isso é possível de fazer se você quiser. Agora, divisão de frações. Divisão é legal. Se você entender a multiplicação, que é multiplicar em linha, você entende a divisão. Porque a divisão é inversa da multiplicação. Se eu tenho 2/3 dividido por 4/5. Como que eu faço divisão de frações? Basta pegar a primeira fração, que é 2/3, e multiplicar pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso de 4/5? 5/4. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 4, 12. Aí você vai simplificar, metade e metade, isso dá 5/6. Fácil? É, né? Se eu tenho 3/5 dividido por 7/8. Uma fração embaixo outra fração, mesma história. Conserva a primeira fração, que é 3/5, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso é trocar numerador por numerador. Qual que é o inverso de 7/8? 8/7. 3 vezes 8, 24. 5 vezes 7, 35. 24, 35 avos, que não dá para simplificar. Tá? Tá bom. Semana passada, a aula foi de potenciação de frações ou de números decimais. Eu estou falando mais exclusivamente das frações, que eu queria trabalhar com as frações, porque todo decimal a gente passa com as frações. Então, a gente viu o seguinte, olha só, alguns exemplos. Se eu tinha 2/5 elevado ao quadrado, isso é 2/5 vezes 2/5. Eu faço o quadrado em cima e o quadrado embaixo. 2 ao quadrado dá 4, 5 ao quadrado, 5 vezes 5, dá 25. Tá bom. Se eu tiver 2/5 ao cubo, é a mesma história. Você leva ao cubo no numerador e no denominador. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 5 ao cubo. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 8, 125 avos. Se eu tiver menos 2/5 elevado ao quadrado. Esse quadrado vai para tudo. Para o sinal, para o numerador e para o denominador. Menos ao quadrado, quando você fizer um número negativo multiplicado por um número negativo, a multiplicação, menos com menos dá mais. Lembra que essa regra não vale para adição e subtração. Só multiplicação de não. Então, daqui vai ser mais 2 ao quadrado, 4. 5 ao quadrado, 25 avos. E se eu tiver menos 2/5 ao cubo? Vou levar o menos ao cubo. Então, é menos vezes menos vezes menos. Menos vezes menos dá mais. E mais vezes menos dá menos. Então, o resultado disso é negativo. 8, 125 avos. Então, você vê que quando o expoente é um número par, o resultado da potência sempre vai ser positivo. Quando o expoente aqui também é positivo, óbvio, né? Quando o expoente é um número ímpar, depende. Se a base é positiva, o resultado é positivo. Se a base é negativa, o resultado é negativo. Tá? Casos especiais. Quando o expoente é zero. Lembra? Não importa qual é o número que você esteja fazendo. Menos 7/8 elevado a zero. Qualquer número, desde que não seja o zero, elevado a zero, o resultado é 1. Isso você não pode esquecer. Todo número elevado a zero é 1, com exceção do zero elevado a zero, que não existe. Todo número elevado a 1, 7/8 elevado a 1. O expoente 1 indica quantas vezes vai aparecer. O expoente indica quantas vezes que a base vai aparecer. Nesse caso aparece uma vez só. Então é menos 7/8.
Beleza. Aí, também falando de potenciação, a gente falou de um caso de potenciação, que era quando esse expoente aparecia negativo. O expoente negativo significa que a gente invertia a base, tá lembrado? A gente fez aula passada. Então, por exemplo, 3 elevado a menos 1. Para tirar o negativo do expoente, eu inverto 3. Esse 3 é como se fosse 3 sobre 1. O inverso de 3 sobre 1 é 1 sobre 3. Tudo isso entre parênteses elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, 3 elevado a menos 1 é 1/3. 5 elevado a menos 2. Para tirar o negativo, eu inverto a base. Se a base é 5, a base fica 1 sobre 5. Aí eu tiro o negativo ao quadrado. Tanto o numerador quanto o denominador vou levar ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1. 5 ao quadrado, 25. 1/25. E se eu tiver uma fração? Se eu tiver 2/3 elevado a menos 3. Não tem problema, você vai inverter a fração. O inverso de 2/3 é 3/2 e fica elevado ao cubo. Aí você vai fazer normal. 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27. 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 27 oitavos. Então, as contas que a gente fez envolvendo frações estão aqui, né? Adição e subtração, multiplicação, divisão, potência. Esse expoente negativo que a gente aprendeu. E hoje a nossa aula é sobre radiciação, raiz. Dá para fazer raiz com fração, com número negativo? Tá, sem problema algum. Lembra que a radiciação é a operação que desfaz a potência? Você lembra. E se eu tiver uma fração? Radiciação de frações. Ué, se eu tiver uma fração, que nem a potência, que eu faço em cima, eu faço embaixo. Então, a raiz quadrada de 4/25. Não está tanto 4 quanto 25 dentro da raiz? Tá. Então, você vai tirar a raiz do quem? De 4 ou do 25? Dos dois. Qual que é a raiz quadrada de 4? Que número vezes ele mesmo dá 4? A raiz quadrada de 4 é 2. Qual a raiz quadrada de 25? Que número vezes ele mesmo dá 25? É 5. Então, fica 2/5. Simples. A raiz quadrada de fração é fácil. Eu tenho a raiz quadrada de 1/100. Eu vou tirar a raiz quadrada do 1 ou do 100? Dos dois, do numerador e do denominador. Qual que é a raiz quadrada de 1? Eu tenho a impressão que a raiz quadrada de 1 é 1. Qual a raiz quadrada de 100? 10. 1, 10. Tá vendo só? Isso é 5. Essas raízes eu fiz de cabeça. Aí lembra que a tarefa de casa, que era lá na página 122, eu pedi para fazer o exercício 2, que tinha raiz quadrada de uns números bem estranhos, de números bem grandes? Tem, ué. É difícil de fazer? Não. Lembra como que a gente faz a raiz quadrada de uns números grandes? Fatorando. Se tiver um número grande, dá para você fazer? Acho que dá. Qual o problema? Nenhum. Eu não vejo problema, pelo menos. Tá? Exemplo, na página 132, que é a página que a gente vai trabalhar agora. A página 132. A tarefa de casa é pedir para você fazer o exercício 2. Que número que a gente vai pegar? Qualquer o número que você quiser. D. Não, D é muito fácil. O A, por exemplo. Item A. Ele quer a raiz quadrada de 2000. Acho que eu já fiz na aula passada, né? Não lembro. Fazer o C. 1764. Nossa, que raiz quadrada difícil. Raiz de 1764. Você sabe fazer de um, sabe fazer de todos. Essas raízes quadradas de números grandes, o que a gente faz? Fatora. Não é difícil, não. Você vai escrever o 1764 aqui do lado e vai fatorar em números primos. Bom, como ele termina com 4, eu sei que ele é par e divide por 2. Tá?
Se ele